Deixa eu ver se está gravando. Tá sim. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, no horário combinado. Então, na aula anterior, né, lá no sistema de vocês, eu vou até trazer para cá para mostrar para vocês. Na aula anterior, né, aí do dia 14 de outubro, eu postei para vocês, né, esse material chamado de meios de transmissão, certo? E como vocês podem observar, existe um exercício a ser desenvolvido sobre essa parte. E esse exercício tem como data final a data de hoje, certo? Então, hoje até às 23 horas e 59 minutos, certo? Observe que já tem algumas pessoas que já fizeram a entrega, mas a ideia dessa aula é meio que explicar o conteúdo que vocês estão vendo aí, né, que vocês vão trabalhar nesse exercício e tentar tirar realmente dúvidas, né, sobre esse conteúdo. Então vamos nós. Então, como o próprio nome do conteúdo fala, meios de transmissão, né, é justamente sobre essa temática que aborda esses conteúdos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, em especial, cabo coaxial, né, nessa aula de hoje, e cabo de pá trançado. Mas, né, a gente vai observar que os meios de transmissão, né, de redes de computadores não se restringe a esses dois. Né? E nas próximas aulas, né, a gente vai trabalhar os demais, em especial, né, as fibras ópticas, né, e os meios que utilizam ondas de rádio, né, no caso, conexão Wi-Fi e por aí vai. Né? Então, como falado há pouco, né, os meios de transmissão são os responsáveis por interligar os ativos de rede, certo? Então, os ativos de redes, né, são aí interligados através desses meios de transmissão. E quando do primórdio das redes de computadores, né, os primeiros computadores interligados via redes de computadores, eles utilizavam esse cabozinho que a gente chama de cabo coaxial, que é esse cabo aqui, ó, vocês estão vendo, né, esse cabo preto. Até hoje ainda é utilizado, não mais para interligação de computadores, mas de alguns ativos e passivos de redes que ainda são interligados por cabos coaxiais, como, por exemplo, as antenas. Né? Algumas antenas ainda se utilizam de cabos coaxiais para a interligação de redes. Então, por exemplo, aqui talvez ainda não seja mais nem tão comum, mas num passado não tão distante, isso questão de 5 anos, 10 anos atrás, tinha bastante empresas de internet que utilizavam onda de rádio. Né? E as antenas que eram colocadas em cima das casas para captar o sinal da internet por via rádio, utilizavam esse cabo coaxial aqui. Né? A nossa antena parabólica, né, utiliza também esse tipo de cabo aqui, o cabozinho coaxial. Certo? Então, como vocês já estudaram conteúdos anteriores, né, sobre topologia, né? Então, por exemplo, aquela rede lá, o barramento, né, o tipo de rede barramento, circular, né, elas utilizavam esse cabozinho coaxial para fazer a interligação. Então, essa placa PCI aqui era ligada lá no seu computador, e o cabo, né, nós tínhamos um terminal, né, uma conexão em T, tá vendo? Então, um cabo que vinha de um computador passava aqui por essa conexão e esse aqui ia lá para outro que era conectado também dessa mesma forma, certo? Então, nós temos aí os terminais, né, os terminadores, que é aquele que finaliza como esse, conexão em T, e o conector BNC, né, que são justamente os que vão pegar aí nesses conectores, certo? Lógico, nas redes hoje, empresariais, né, na maioria das nossas redes empresariais, não são mais utilizados esses tipos de conexão via cabo coaxial. O que nós temos hoje, né, de interconexão dos nossos computadores é utilizando esse tipo de cabo aqui, ó, que é o chamado cabo de pá trançado. Né? Por que que esse camarada recebe esse nome, né, cabo de pá trançado? Porque internamente, ó, nós temos aí 4 pares de cabos e eles são entrelaçados entre eles. Né?
Esses cabos, por sua vez, utilizam esse tipo aqui, ó, de placa, né, que tem aí os nossos conectores chamados de RJ45. Essa placa, por exemplo, aqui é uma placa mista, né? Tanto ela conecta com cabos de conexão de par trançado, como cabos coaxiais. Então, ela funciona nas duas formas. Então, lógico, né? Essa placa aqui, por exemplo, ela foi bastante utilizada na época da migração desse tipo de tecnologia para esse tipo de tecnologia, certo? Então tá aí, né? Os cabos coaxiais é um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinal. Esse tipo de cabo é construído por diversas camadas concentrais de condutores isolantes. Daí o nome coaxial, né? Então, como eu falei para vocês, talvez, né, seja difícil aí de vocês até chegarem a encontrar esse tipo de conexão de redes, né? Dificilmente a gente vai achar, a não ser que seja para aplicações específicas, como por exemplo ligação de antenas, né? Hoje até antenas de onda de rádio para internet também, certo? Deixa eu só ajeitar aqui um negócio aqui. Isso, eles são os mais antigos, sim, certo? Então aqui, ó, nessa imagem vocês conseguem ver como é que é composto um cabo de patrançal, ou um cabo coaxial, né? Essa letrinha A aqui, ó, é justamente o revestimento plástico, certo? No B nós temos a tela de cobre, tá vendo? Uma espécie de isolante, né? Uma peçazinha de cobre, mas que ele serve para dificultar a impedância. Nós temos a C, que é o isolador, né? Que é essa partezinha aqui, tá vendo? É o isolador. E dentro nós temos o núcleo de cobre, que é por aqui, de fato, por onde passa o sinal, né, e as informações da rede, certo? Lembrando, esse cabo aqui que vocês estão vendo é exatamente idêntico aos que a gente utiliza nas nossas TVs hoje, certo? Principais problemas, galera, da rede que utilizava cabos coaxiais. Primeiro, velocidade de transmissão é bastante elevada devido à tolerância aos ruídos. Mas nos dias de hoje, né, essa mesma capacidade é muito mais elevada nos nossos cabos de pá trançado, bem como, né, nem se compara com as nossas fibras ópticas. Outro problema que era bem corriqueiro com os cabos coaxiais era a dificuldade de passar esses cabos por tubulações embutidas nas paredes. Como ele é um cabo, de certa forma, né, que tem uma espessura, né, um pouco elevada, né, se você observar, ele é um cabo bem espesso. E como ele tem um cobre duro dentro dele, ele acaba sendo um pouco rígido. Então, para passar em curvas mais apertadas dentro das paredes, era um cabo de difícil manuseio, né, para o técnico de informática quando se utilizava desse tipo de cabo. Então, dificultava bastante a ação de passar esses tipos de cabo, né? E lógico, né, como a gente viu também, né, esse cabo ele acaba tendo uma restrição de ser apenas um único canal de transmissão, certo? Então, saindo da ideia do cabo de pá trançado, né, ainda na década de 90, nós viemos agora para do cabo coaxial. A partir da década de 90, finalzinho da década de 90, começa a se popularizar muito mais os cabos de pá trançados, né, que são esses cabinhos azuis que a gente conhece hoje. Logicamente, pessoal, que a tecnologia de cabo de pá trançado ela evoluiu ao longo do tempo. Hoje a gente não utiliza o mesmo cabo de pá trançado que há alguns anos atrás, né? A tecnologia do cabo ela foi melhorando e foi se buscando melhores formas de se utilizar desses cabos. Então, as principais vantagens do uso do cabo de pá trançado são uma maior taxa de transmissão, transferência de arquivo, né, de transmissão. Por quê? Porque agora, né, eu tenho 8 canais, né, uma quantidade maior de canais via cabo. O baixo custo do cabo se equiparar desse outro aqui, né, ó, porque olha a quantidade de cobre que eu gasto num cabo como esse. Então, uma quantidade de cobre bem elevada. Já no cabozinho de pá trançado, veja a espessura, a diferença desse cara para esse aqui, ó. Então,
Aqui eu tenho uma malha de cobre e aqui eu tenho esse cobre todo interno. Já no cabo de pá trançado, né, o cobre utilizado ele é bem fininho, né? Então diminui-se também aí o custo com o cabo, né? E esse cabo aqui facilita-se também até na questão do transporte, né? Ser mais leve, ser mais flexível, então você consegue ter uma logística até melhor desse cabo. E também resolveu, de certa forma, aquele problema de passagem dos cabos, né, dentro de tubulações embutidas na parede. Né? Como ele é um cabo mais flexível, ele consegue ser manuseado de uma forma mais simples. E o baixo custo da manutenção de rede. Né? Então, como o custo do cabo como um todo é menor, da manutenção na rede, principalmente redes que possuem várias interconexões, acaba sendo bem mais simples. Né? O cabeamento de pá trançado é um tipo de cabo que tem um feixe de 2 fios, no qual eles são entrelaçados um ao redor do outro para cancelar a interferência eletromagnética de fontes externas, interferências mútuas, linhas cruzadas, ou em inglês, crosstalk, né, entre cabos vizinhos. Então deixa eu explicar isso daqui, porque isso daqui é o conceito que a gente chama de impedância, certo? Então, se você observar aqui, ó, tá vendo? Opa, desculpa. Esse cabo, como eu já falei, ele possui 4 pares. Então, ele vai trabalhar ó, entrelaçados, 2, mais 2 entrelaçados, mais 2 e mais 2. Então, são 4 pares entrelaçados. Ao total, são 8 fios, certo? Aí você pergunta, professor, por que eles são entrelaçados? Justamente para cancelar essa interferência eletromagnética. Então, a gente sabe que todo material eletrônico ele possui uma espécie de resistência. E todo o campo, ou todo o material condutor, quando está eletrizado, ele possui um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético, passando próximo de outro, ele pode anular o fio. Vamos imaginar o seguinte: esse fio aqui ele está passando próximo de um motor, de uma fiação que está ligando um motor. Então, esse motor ele está puxando uma amperagem, uma voltagem elevada. E se ele está passando próximo desse cabo, o campo eletromagnético gerado pelo fio desse motor próximo a esse cabo pode anular as informações que estão trafegando nesses cabos. A mesma coisa acontece internamente. Quando uma informação está trafegando nesse cabo aqui, esse outro aqui está entrelaçado de forma contrária com ele, justamente para tentar anular esse campo eletromagnético gerado, né, por essa informação que vai trafegar nesse azul mais claro aqui que vocês estão vendo. Aí o azul mais escuro tenta justamente cancelar essa interferência. Então, os cabos de pá trançado, ele tem uma série de normas, né, que vão dizer como é que o técnico deve passar esse cabo por tubulações, proximidades de tomadas, proximidade de fiações, certo? Justamente para evitar, né, que se tenha uma perca de informação, né, por impedância ou até mesmo uma dificuldade de transmissão de dados por conta desse tipo de interferência externa, certo? Então o cabo de pá trançado ele vai trabalhar com essa interferência eletromagnética aí bastante. Detalhe, né, os cabos coaxiais normais, como esse a gente está vendo aqui, né, a gente vai já ver que existem vários tipos dele, mas existe um tipo que ele tem uma limitação máxima de 100 metros. Então significa dizer o seguinte: se você tem que ligar um computador a outro e esses computadores eles estão mais distantes do que 100 metros, você vai precisar de um equipamento repetidor no meio desse cabo. Por quê? Porque um cabo de pá trançado como esse, ele só consegue ser interconectado até 100 metros, certo? Os dois tipos aí, como a gente viu, né, no material, são esses dois aqui, ó, UTP e STP. O UTP, galera, é o mais comum, certo? É o mais comum, é o mais barato. Por quê? Porque esse cara aqui, o UTP, ele não tem
né, a camada de blindagem. A diferença entre o UTP e o STP é apenas essa camada de blindagem aqui, ó, que parece uma espécie de papel alumínio que vem interno ao cabo. Professor, e para que é isso aí? Né? Para que é que temos esses cabos blindados? Por que é que a gente tem esses cabos chamados de STP e de UTP? O TP, como eu falei para vocês, são os mais comuns. A gente vai, eu acho até difícil a gente achar esse aqui no mercado para venda. O mais comum que a gente vai achar bem facilidade é o cabo UTP. O STP é um cabo que já vem com essa camada de blindagem e ele é específico para passagem em locais que têm altos tipos de campos magnéticos. Como eu citei um exemplo, imagina aí você numa fábrica. Né? Então, se você está passando a fiação de rede numa fábrica, né? E tem que passar cabos próximos aonde tem um campo eletromagnético bem elevado, então o ideal é que você utilize cabos STPs. Aí vamos lá, vamos ensinar aqui as gambi, né, as gambiarras da vida. Galera, vai chegar um momento que a gente vai ter que passar um cabo muito próximo de fios de energia. Então qual é a dica? Pega aqueles alumínio mesmo, papel alumínio mesmo de cozinha e a gente pode enrolar no cabo. É uma forma de você isolar aquela parte do cabo. Então, imagina aí que vai ter 2 metros desse cabo aqui, 1 metro é um cabo de 50 metros que está interligando dois computadores, mas que em 2 metros ele passa muito próximo de uma rede elétrica que gera um certo tipo de campo eletromagnético. Então qual é a dica? De vez de você fazer toda a rede com cabo STP, que é logicamente o ideal, né? Já que vai ter essa interferência, o ideal é utilizar o STP. Mas se não tem essa condição, o que é que você pode fazer? Naqueles 2, 3 metros, 4 metros que vai ter um campo eletromagnético, você passa o cabo enrolado num papel alumínio, que de certa forma você vai conseguir diminuir essa impedância, esse campo eletromagnético de atuar sobre esse cabo, certo? Então é uma das formas, né, de você atuar dessa forma. Enfim, o conteúdo ele vem explicando aqui, né? Então como eu falei, né, o cabo UTP, né, ele tem aí, ele é bem mais barato, é uma das características, né, justamente porque não vai ter aquela camada, né, de blindagem, e a distância máxima que ele consegue atingir é 100 metros. Então, ó, a galerinha aí que usa Windows, né, vocês já devem ter visto muitas vezes lá, né, quando você conecta um cabo no computador, né, no Windows, e ele fica aparecendo um triângulozinho amarelo com uma exclamação dentro dele. Muito possivelmente isso se remete a problemas de cabo, certo? Então, se você ligar um cabo mais de 100 metros, quase com certeza, né, você não vai conseguir interligar esses dois computadores. Por quê? Porque a impedância, né, a resistência do cabo, né, uma informação vai sair de um lado e vai para o outro. Então eu tenho um computador que é o emissor e eu tenho outro computador que é o receptor. Essa informação saindo aqui do receptor e para chegar do outro lado para o receptor, se o cabo tem mais de que 100 metros, essa informação ela acaba se perdendo dentro do cabo quando ela é maior do que 100 metros. Por quê? Porque a própria resistência do material, do fio, acaba fazendo com que a informação que foi emitida lá pelo computador emissor não consiga atravessar todo esse cabo e chegar ao seu destinatário de forma correta. Lógico, talvez você consiga com 110, 115, eu até já fiz cabos aí maiores do que 100 metros e consegue fazer essa conexão. Só que a norma diz que não é indicado. Por quê? Porque vai ter hora que você vai conseguir, mas vai ter hora que você não vai conseguir. E aí o que é que isso vai acarretar na sua rede? Lentidão. Porque quando você manda informação e a informação não chega por completo, o computador manda a informação de volta pedindo novamente aquela informação. E aí a rede fica trafegando dados inúteis. Por quê? Porque você está mandando uma informação, ela não está chegando do outro lado e você vai ter que ficar replicando essa informação até que ela consiga, né, transferir toda a informação necessária para o outro lado. Beleza? Já os cabos blindados, aí, como vocês viram também, né, ele consegue atingir distâncias um pouco acima de 100 metros, mas também não é o ideal. Então,
nós sabemos também que existem categorias, né? Aqui agora nós vamos falar especificamente dos cabos UTP, certo? Então esses cabos UTP eles possuem categorias, a categoria 5, a 5E, a 6, a 6A e a 7E, certo? Então, a diferença entre essas categorias geralmente se remete à qualidade desses cabos também, certo? Então, a categoria, a forma e o material com que é fabricado esses cabos, né, ele vai possibilitar ter uma transmissão melhor ou não, certo? Galera, os cabos mais comuns que a gente encontra no mercado são esses aqui, ó, categoria 5E, certo? Mas a gente encontra também esse camaradazinho aqui, certo? Só que dica, sempre privilegie comprar a categoria 5E, isso para conexões Fast Ethernet. A gente já vai daqui a pouco falar sobre isso também. Giga Ethernet, 10 GB Ethernet, Fast Ethernet, certo? Mas se você vai fazer conexão Fast Ethernet, sempre tente comprar aí a categoria 5E. É a mais comum, geralmente é a mais vendida. Só que tem fabricantes e pessoas que não conhecem, que acabam comprando a categoria 5, né, porque elas saem um pouco mais barata, né, e acaba que você vai ter certas dificuldades com a sua rede com esse tipo de cabo, certo? Então a categoria 5 também é utilizada em redes Fast Ethernet e não é mais recomendada pela EIA, né, a TIA, que no caso aí são as associações de redes, né, eles não aconselham mais a utilização desse tipo de cabo. Esse cabo aqui, só para que vocês saibam, foi um dos primeiros tipos de cabos de par trançado criados. Foi justamente na migração, saindo do cabo coaxial para vir para o cabo de par trançado. A norma hoje indica o 5E, ou seja, o cabo mais fraco, né, da categoria seria esse aqui hoje, que é indicado por essas duas associações. Então é uma das melhorias da categoria 5 que foi desenvolvido graças à revisão das normas, certo? Aí nós temos a categoria 6, que já é um cabo indicado para redes Gigabit Ethernet, certo? A categoria 6A, que aqui esse camarada só consegue chegar até 55 metros, e veja que esse camarada ele já consegue trabalhar 10 mil megabytes por segundo, né? Caso contrário pode chegar até 100 metros. Então se você quer ter uma performance melhor, o ideal é que você não passe dos 55 metros indicados. Ele vai conseguir chegar até essa capacidade aqui, certo? E por fim nós temos aí a categoria 7, que foi criada para permitir a rede de 10 gigabits, né, que eu vou explicar já já agora para vocês. Também 100 metros, certo? Então, em geral, a gente acaba dizendo que os cabos de par trançado, a maior distância que você pode interligar dois componentes, dois ativos de rede, é 100 metros. Ah, professor, mas eu tenho um computador que está a 500 metros, e como é que eu faço? Aí você vai ter que colocar repetidores no meio do caminho. Certo? A cada menos de 100 metros você vai ter que ter um repetidor até você conseguir chegar aos seus 500 metros. Então a categoria 7 aí já é específica para redes padrão 10 GB Ethernet, certo? Professor, mas o que diabos é isso? Né? O que é Ethernet, Giga Ethernet, 10 GB Ethernet? Então são os padrões criados pela I3E, né? Você observa aqui, ó, aqui é o Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, né? Que cria normatização para cada uma das categorias, né? Para cada um dos protocolos Ethernet a gente utiliza isso aqui. Pessoal, o que é Ethernet? Ethernet é o padrão de internet a qual nós utilizamos hoje, certo? Antigamente existiam outros tipos de padrão de conexão, certo? Mas hoje o normalizado, padronizado pela I3E é justamente, né, esse padrão que a gente chama de padrão de protocolo Ethernet, certo? Então, por exemplo, existem outros chamados, por exemplo, Novell, né? Ou seja, não sei se vocês já chegaram a ouvir esse tipo de rede, mas rede Novell, antigamente, aqui até no Juazeiro, tinha algumas empresas que trabalhavam com esse padrão.
Mas após isso, né, a I3E padronizou e protocolou e criou aí o protocolo Ethernet. Então significa dizer o seguinte, ó, que o padrão 10 megabits por segundo, ou seja, para o cabo conseguir transmitir 10 megabits por segundo, a gente chama de base 10. É o T10, né, o 10 base T, Ethernet. O mais comum, né, que é aquele que a gente viu que é indicado a categoria 5E, né, é os 100 megabits por segundo, que a gente chama de categoria Fast Ethernet, é o padrão Fast Ethernet, certo? Então o padrão Fast Ethernet diz que o cabo consegue transferir 100 megabits por segundo. O padrão Gigabit Ethernet significa dizer que o seu cabo tem a capacidade de transferir 1 gigabit por cada segundo. E o padrão 10 gigabit Ethernet significa dizer que o seu cabo tem a capacidade de transferir 10 gigabits por segundo. Voltando um pouquinho aqui agora no slide, talvez você consiga entender. Então, por exemplo, a categoria 5, a categoria 7 aqui, vai ser a mais específica para você utilizar justamente nesse tipo de conexão, que é a 10 gigabit. Aí aqui nós temos a outra, né, a categoria que é mais específica, por exemplo, para você utilizar a Gigabit Ethernet, certo? Detalhe, pessoal, para que você consiga atingir, né, esses tipos aqui, vamos supor, imagine aí o laboratório lá da escola. Ah, eu queria que minha rede trafegasse toda em Gigabit Ethernet. Significa dizer que todos os computadores que estão conectados na rede, os cabos e os equipamentos como roteadores, switches, modem, o que tiver na rede, vai ter que todos eles serem da mesma categoria. Então, para que eu consiga fazer uma rede rodar em 1 gigabit por segundo, todos os equipamentos que fazem parte daquela rede devem ser do mesmo padrão, certo? Se eu tiver um equipamento, como por exemplo um switch, que é Fast Ethernet, e todo mundo é gigabit, só aquele camarada que é Fast Ethernet, ele acaba travando a rede. Todo mundo agora vai descer para a categoria Fast Ethernet. Mesmo que todos os outros componentes tenham o gigabit, aquele camarada, por ele ser um switch, ele está interligando todos os outros computadores, infelizmente a rede vai passar a trabalhar 10 a 100 megabits por segundo. Por quê? Porque ele acaba se limitando sempre ao menor. Não vai ter como ele trazer o menor para cima, ele sempre vai fazer com que os que têm mais capacidade diminua para o que tem menos capacidade. Não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu acabei de falar. Dúvidas, galera, até aí? Por gentileza, quem tiver com dúvida aí, liga o microfone. Pode falar. Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Bem, aí nós temos aqui, galera, a parte de crimpagem. Né? Crimpagem ou climpagem, como queiram, certo? Tanto faz você escrever crimpagem como climpagem, certo? Não existe uma definição do nome da forma correta. O que é a crimpagem do cabo? Quando você compra o cabo de rede, ele vem assim, ó. Ou ele vem desse jeito, ou ele vem dentro de uma caixa, certo? E ele vem sem as pontas. E aí, para você fazer um cabo, você precisa, né, desses conectores RJ45, certo? Então, quando a gente diz vamos crimpar um cabo ou vamos climpar um cabo, nada mais é do que você pegar um cabo e colocar as pontas, né, os conectores nesse cabo. Para você conseguir fazer essa atividade, você precisaria ter esse camaradazinho aqui, que é o nosso alicate de crimpagem, certo? É um alicate relativamente barato, custa em torno de 30 a 50 reais, dependendo do modelo. Tem alguns que são um pouquinho mais caros. Pode girar em torno de 70, 100 reais os modelos mais caros. Mas esse modelinho aqui, mais simples, que faz a mesma coisa que o modelo mais caro faz, né, gira em torno aí de 40, 50 reais, certo? Então tá aqui, né? Ó, você comprou aqui, ó. Tá vendo? Esse cabo aqui é UTP, categoria 5E. Tá vendo? Ele já vem escrito na caixa. E aí, né, o cabo, o conector e o nosso alicate de crimpagem. A I3E,
ela padronizou dois tipos de crimpagem. Então, pessoal, não é você chegar aqui, espalhar os cabos, colocar aqui dentro e fazer a crimpagem, não. Existe uma padronização, certo? Então, a EIA e a TIA, ela padroniza dois tipos de crimpagem. O padrão que a gente chama de A, que é o T568A, e o padrão B, que na realidade o nome dele é o T568B. Mas geralmente a gente chama de padrão A ou padrão B, certo? Então aqui, ó, você olhando de frente para o seu conector, as sequências de cores seriam essas. Então o primeiro, né, sendo o padrão A, e esse outro aqui, ó, sendo o padrão B. Então o padrão A começa com verde, branco, verde, laranja com branco, azul, azul com branco, laranja, marrom com branco, marrom. Já o padrão B, se você observar, ele vai inverter os fios verdes e laranjas. Olha aqui, ó. Quem é verde de um lado vai ser laranja. Os outros seguem a mesma sequência. Veja. Lá no padrão A era verde e branco, agora vai ser laranja e branco. Aí, ó, no padrão A era verde, no B agora vai ser o laranja. Aí, ó, o terceiro fio era o laranja com branco. Aí aqui agora vai ser o verde com branco. O outro segue o mesmo, ó. O azul com branco, e esse aqui inverteu também, tá vendo? Que é o laranja aqui, aqui vai ser o verde. E depois o marrom com o branco e o marrom, certo? Então esse aqui é o padrão A e esse aqui é o padrão B. Detalhe, galera, quando a gente trabalha com conexão T-Ethernet e Fast Ethernet, esses dois aqui, ó, tanto o T-Ethernet quanto o Fast Ethernet, apenas os cabos verdes e laranjas são os que transmitem os dados. Então, até o Fast Ethernet, só quem tem transferência de dados é o verde e branco, o verde, o laranja com branco e o laranja. Certo? Da mesma forma desse lado aqui, se for no padrão B. Se o padrão for o T-Ethernet e o Fast Ethernet, só quem transfere dados são esses quatro caras aqui. Ó. Esse e esse. Certo? Os laranjas e os verdes. Então significa dizer o seguinte, se eu tenho equipamentos Fast Ethernet, basicamente os cabos azuis e marrons, eles não estão servindo para nada. Eles não estão sendo interligados. Mas, se sua padronização é Giga Ethernet ou 10 Giga Ethernet, aí os 8 cabos funcionam. Então, todos os cabos agora transmitem informação, certo? Então, no Giga Ethernet e no 10 Giga Ethernet, os 8 cabos precisam estar devidamente, corretamente ligados para poder as informações trafegarem, certo? Entendido, galera? Até aí? Pessoal, tá aí ainda, pessoal? Outra coisa, pessoal. Professor, eu posso ligar os cabos do jeito que eu quiser? Por exemplo, eu posso colocar aqui marrom, depois o verde, depois o azul, depois o marrom com branco, o azul com branco, e ligar as mesmas cores que eu ligar de um lado, ligar no outro lado do cabo e ele funcionar? Não, não vai funcionar. Por quê? Lembrem-se, esse cabo aqui, ele utiliza essa tecnologia aqui, ó, deles estarem entrelaçados para cancelar as interferências eletromagnéticas. Então, se eu ligar, né, sem seguir uma padronização, esses cabos muito possivelmente não vai conseguir transferir informação, mesmo que eles sejam, sei lá, 5 metros, 4 metros. Por quê? Porque eles não vão estar entrelaçados. Observe que sempre há entrelaçamentos são entre as mesmas cores. Então, por exemplo, o verde ele é entrelaçado com o verde branco. O laranja ele é entrelaçado com o laranja com branco. O azul com branco. E o marrom com branco. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, invertesse, se eu colocasse o marrom com branco e o marrom, e o laranja com branco e o laranja aqui, ele iria funcionar se eu ligasse na outra ponta lá do mesmo jeito. Por quê? Porque o marrom com branco e o marrom também são entrelaçados. Mas se eu ligar, por exemplo, primeiro o azul, depois o verde, aí depois o laranja com branco e o laranja, não iria funcionar. Por quê? Porque o azul ele não está entrelaçado com o
marrom. Então, se não está entrelaçado, ele não vai conseguir anular as interferências eletromagnéticas. Mas, pessoal, lembrem-se, não é para você conectar o cabo sem ser nessas duas padronizações. Ou você utiliza o padrão A, ou você utiliza o padrão B. Qualquer outra forma que você fizer está errado, certo? Então, logicamente, existem cabos, né, que a gente vai conhecer, que é o cabo crossover, por exemplo, que uma ponta do cabo é conectada com o padrão A e na outra ponta do cabo é conectada com o padrão B. E tem os cabos chamados de cabos diretos, que numa ponta é o padrão A e na outra é o padrão A. Ou uma ponta é o padrão B e na outra é também o padrão B. Isso é o chamado de cabos diretos. Cabo crossover, uma ponta é o A e a outra ponta é o B. Tranquilo aí? Então tá aí, né? Logicamente, pessoal, nesse conteúdo agora, era onde nós iríamos para a prática. Era quando a gente iria fazer nossa aula prática de como crimpar um cabo. Então eu iria levar vocês agora para o laboratório para a gente aprender a crimpar tanto os cabos, né, fazer a crimpagem dos cabos, como fazer a crimpagem de tomadas RJ45 fêmeas, que são essas tomadas aqui, ó. Então eu ia mostrar para vocês, né, utilizando um alicate chamado de pushing down, que é esse alicate aqui, ó. Né, como fazer a conexão, né, e também como fazer a conexão em patch panels, né. Então, infelizmente, essa parte aqui ela vai ter que ficar para um outro momento, certo? Conhecendo também mais alguns ativos ou passivos de rede, o nome disso daqui é hack de rede, certo? Então nós temos aqui vários modelos de hack, entre eles esse aqui, ó, que a gente tem lá no laboratório, né? A gente tem um desse. Esses caras eles são comprados no tamanho que a gente geralmente chama de tamanho U, né? Cada U você consegue ligar um componente de rede. Por exemplo, nós temos componentes que são 32 U's, outros que são 45 U's. Ou seja, cada U é uma ligação aqui de um lado e do outro, que é para você ligar um componente, certo? Tá vendo aí, ó? Então, nesse momento aqui da disciplina seria a parte mais prática, né? De como organizar os cabos, de como distribuir cabos no patch panel, de como organizar tudo bem direitinho, mas infelizmente isso aqui vai ficar para um momento mais adiante, quando a gente puder, de fato, tiver tendo aí as nossas aulas no nosso ambiente de estudo, né? Então aqui como a gente fazer a conexão dos nossos patch panels, né? E aí a gente finaliza entrando na parte de fibra ótica. Oi? Mas nós vamos poder fazer isso aí próximo ano? Não ouvi. A gente vai poder fazer isso no ano? Vai, com certeza vai. Se a gente não puder nessa disciplina ainda de redes, né, dependendo aí de quando a gente voltar, pode ser que quando a gente volta ainda tenha uma parte prática, se a gente não conseguir fazer ela nessa disciplina, vai ter uma outra disciplina ainda que é laboratório de redes, ou desculpa, laboratório de hardware, né, que aí eu faço uma revisão completa sobre a disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, um pouco de eletrônica, um pouco de eletrônica básica e redes. E sistemas operacionais, né, que a gente acaba também fazendo instalação de sistemas operacionais. E aí também daria para a gente ver alguma prática sobre isso daí. Galera, quanto ao assunto aí, alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Na próxima aula eu vou postar para vocês esse material aí sobre fibras óticas, certo? Fibras óticas e sobre meios de transmissão utilizando ondas de rádio. Alguma dúvida aí sobre esse conteúdo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou eu posso finalizar por aqui? E aí lembrando que vocês vão ter a atividade para me entregar hoje. Professor, nós vamos utilizar algum emulador agora nesse período de quarentena? Vão sim. Vocês já podem ir procurando, né, mais à frente, quando a gente terminar esse meio de transmissão, a gente vai começar a trabalhar alguns conteúdos que a gente vai trabalhar, né, simuladores, o Packet Trace. Mais na frente eu vou falar com ele, não se preocupem não, mas mais na frente eu vou mostrar eles para vocês. Tranquilo?
Mas para quem quiser já ir aí adiantando, deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó, o nome do simulador que a gente vai utilizar é um simulador da Cisco. A Cisco, para quem não conhece, é uma das maiores empresas que trabalha com conexões de rede. É esse aqui, ó, o Packet Tracer. Certo? Então procurem ele aí na internet, façam o download. Eu não sei ao certo se temos esse emulador para celular, certo? Mas a gente vai usar esse carinha aqui como plataforma de simulação de redes. Tranquilo? Galera, alguma dúvida a mais? Posso finalizar? Pois beleza. Pois eu vou finalizar aqui a aula, vou postar esse vídeo dessa aula e lembrem-se aí de responder lá aos nossos exercícios, lembrando que esses exercícios fazem parte aí das notas de vocês referente às paralelas. Tranquilo? Abraço, galera.